Olá, tudo bem? Estamos recebendo na TV Câmara o vereador Lucas Casella do PV, eleito para a sua primeira legislatura. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo à TV Câmara. Tudo bem, Cacá. Muito obrigado. Lucas, para você deve ser uma emoção especial porque seu pai foi vereador e presidente da Câmara Municipal. Como que é isso? Na verdade, Cacá, eu meio que relutei para entrar na política, né? A minha família, meu pai por gostar de política, por estar no meio, foi meio traumático para nossa família, assim, né? Porque naquela época o político ele tinha essa coisa de, até hoje tem, mas naquela época era um pouco mais evidente, assim, as pessoas tinham um gerenciamento do político, ele já era meio complicado, né? Então minha mãe sempre teve uma aversão a essa coisa política, né? E minha irmã também tentou almejar o cargo de vereadora e tal. E aí a gente foi na família, eu sempre tive assim, falei, não vou, não gosto, acho que não é por aí. Só que o tempo foi passando, eu fui vendo que eu poderia fazer algumas coisas que eu tinha vontade na via legislativa, no meio político. E aí eu vi que falei, de repente é isso. E aí aconteceu de eu ter a sorte, na primeira tentativa já consegui, né? E hoje estou aqui tentando trabalhar por alguns... Tem alguns assuntos que eu priorizo que eu vou tentar fazer nesses 4 anos de legislatura. E a época que seu pai foi vereador, você tinha mais ou menos quantos anos? Não, eu era bem pequeno. Meu pai foi de 78 a 83, a última vez. Eu nasci em 76, quer dizer, eu tinha 2 anos, né? Eu não lembro de quase nada. Então, né, depois, com 4, 5 anos, eu lembro de pouca coisa, mas assim, não teve como eu ter um contato muito direto com isso, né? Lucas, é interessante falar, igual você lembrou da sua mãe que tinha uma certa resistência política, seu pai é já vereador, e ter um cargo público também é bastante difícil, né? Conciliar muita cobrança, muitos eventos. Como que está sendo esse começo? Como que você está avaliando? É complicado. Eu costumo dizer assim para as pessoas, assim, eu sempre fiz muita coisa, eu sempre me virei, sempre consegui, sempre fui profissional liberal, sou formado em publicidade e propaganda, então eu sempre me virei, fiz minhas coisas e tal. E eu costumo dizer que assim, nesses 5 meses agora que a gente está, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi talvez o que eu não aprendi na minha vida inteira. Porque você precisa saber como que funciona, como que é o modus operandi do poder público, como que eu peço uma coisa, aquilo chega, como aquilo é feito, né? Como gerenciar tudo isso. Então, eu costumo dizer assim, que eu brinco com as pessoas que eu tô que nem o filme Matrix. Tem uma cena em que o personagem principal abre o olho e fala assim, aprendi Kung Fu. Sabe assim? Então, tem dias assim que eu tenho uma demanda tão grande, eu fico conversando com tanta gente em tantos setores, que aí você começa a ampliar o teu conhecimento sobre vários assuntos, sobre vários aspectos, que é interessante. Eu tenho buscado isso, eu quero entender como funciona, para que eu possa, uma pessoa chega para mim com uma certa demanda, eu possa explicar para ela como aquilo funciona. Então, onde eu me propus a fazer alguma coisa, que primeiramente a cultura, que é a minha área, e também na Associação de Proteção dos Animais, que é a APAP, que eu sou voluntário. Então, nessas 2 vertentes, eu estou tentando fazer, assim, já de começo, alguma coisa para a gente poder melhorar. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a esse assunto da PAP, mesmo a parte política, mas vamos começar pelo começo, usando esse pleonasmo, né? Você, natural de Penápolis, nós já falamos, seu pai foi vereador, presidente da Câmara Municipal, e essa parte de comunicação, quando é que você despertou? Bem, eu acho que tudo começou com a minha mãe. Minha mãe ela me gerenciou bastante. Assim, hoje ela até fica preocupada que eu não paro muito, assim, né? Eu sempre tenho uma frase interessante que a pessoa fala, se você quer que alguém resolva, dê aquilo que você quer que seja resolvido, uma pessoa que faz muita coisa. E eu sempre fiz muita coisa, e sempre tentei resolver muita coisa. Então minha mãe fica preocupada, fala, meu filho não está parando para comer, não está fazendo isso, né? Preocupação de mãe. Mas tudo começou com a minha mãe me contando filmes. Ela ia ao cinema, e naquela época a televisão passava pouco filme, e eu ficava ansioso para que ela voltasse e me contasse o filme que ela tinha ido assistir. Eu sou apaixonado por cinema desde que eu me conheço por gente. E tudo começou com essa coisa, né? Eu queria fazer cinema, quando eu tinha meus 11, 12 anos, falei, não, vou ser cineasta. Resolvi comigo.
E naquela época, época de abertura do cinema, anos 80, o cinema marginal, aquela coisa meio complicada, eu falava para as pessoas, falava assim, poxa vida, Lucas, você vai ser cineasta no Brasil, né? Você vai passar fome. Então eu fui para uma vertente próxima, que é a publicidade e propaganda, me formei, hoje eu tenho pós-graduação em cinema, né? Aproveitei para fazer depois, para poder entender essa arte, e hoje eu ministro cursos de cinema para a região em oficinas culturais e vou começar um trabalho voluntário nas escolas, porque a gente vai tentar estimular a vocação cinematográfica da cidade aqui em Penápolis. Eu, junto ao Departamento de Cultura, vou dar um apoio, né? Já conseguimos o Ponto MIS, que é uma grande conquista para a cidade, e a gente vai tentar fazer isso. Então, falar que o cinema faz parte da minha vida e a culpada, entre aspas, é minha mãe, que me incentivou com essa arte tão magnífica e tão maravilhosa que eu amo. E depois vem a música, enfim. E aí vem outras coisas que eu fui fazendo também. Lucas, você também é cantor. E essa Sim. parte musical? Então, na verdade, isso também começou na minha pré-adolescência, quando você procura alguma coisa para fazer, e aí você fala, o que eu vou fazer? Né? Eu vou ficar à toa com os meus amigos aí, enfim, aí você pode debandar para uma coisa meio complicada. E eu falei, eu quero aprender a tocar violão. Vou aprender a tocar violão, mesmo porque a lata não ajudava muito, né? Então você tem que conquistar umas menininhas. O violeiro sempre era o cara que ficava na rodinha ali, né? Falei, não, vou aprender a tocar violão. E aí eu me apaixonei também pelo violão, depois eu fui tocar baixo, depois fui tocar bateria, enfim. E aí um instrumento veio um atrás do outro, assim. Eu costumo dizer que eu sou o pato, né? O pato é aquele bicho que nada, voa e anda, mas ele nada esquisito, voa esquisito. Então, assim, eu faço de tudo um pouco, mas na realidade não sou um bom músico, assim. Eu sou um músico mediano que sempre tô me relacionando com os bons músicos, e não parece que eu sou bom, mas não é verdade. Então, minhas bandas sempre tiveram músicos excelentes, né? As bandas que eu formei na vida, o que hoje eu tenho. Então, os caras são muito preparados, mas assim, eu sou mais o aglutinador, aquela pessoa que fecha o show, que vai atrás, né? Então, eu estou sempre ao lado dos caras. Mas dizem que eu canto bem, toco razoavelmente bem, componho bem. Mas... E você sempre foi um cantor de grupo, nunca fez carreira solo? Nunca. Fez muito sucesso a Banda Tuna. Banda Tuna, isso, foi a terceira banda que eu tive, né? Formei a banda NDA na época da faculdade, né, com os amigos, enfim. Depois aí montamos a banda Ontro, depois tive a Ulisses e os Guimarães, que foi uma banda curta, mas a gente também fez bastante sucesso. E aí depois eu montei a Tuna. E aí a Tuna realmente foi uma banda que assim, em nível de cidade, assim, foi um sucesso. Marcou a região, né? Nós fazíamos na ABB finais de semana com 1.000 pessoas lá dentro, sabe assim, de toda a região. Então foi uma coisa muito maluca para todo mundo que presenciou aquilo. As pessoas me conheciam quando no pleito, né, durante a época eleitoral, lembravam da Tuna, quer dizer, né? Eu fiz outras coisas depois disso, mas o que marcou foi a banda Tuna, que o pessoal foi, muitos casaram, né, depois que se encontraram ali. Então o pessoal tem uma nostalgia muito boa, assim, sabe, uma lembrança muito, muito boa dessa época. E agora você faz parte da banda Rock Doc. Rock Doc, Na verdade, nós mudamos alguns integrantes. O Ivan Frontora, que é o baixista, está comigo até hoje. É também letrista, é também músico, compõe comigo. E estamos com o Saulo e com o Paulo Laranjeira, que são dois profissionais exímios, músicos. O Saulo é guitarrista, o Paulo é baterista. E que, rapaz, os meninos estão fazendo tatuí, são assim... os três músicos que tocam comigo são muito bons, né? Então dá aquela impressão que eu também sou um pouco bom. Mas enfim, são pessoas assim que têm um conhecimento musical muito grande e uma capacidade musical muito grande. Lucas, nesse começo de legislatura você está desenvolvendo um trabalho muito contundente em prol da cultura. O que você Sim. pode adiantar para a gente? Bem, na verdade o que me fez entrar na política, Cacá, foi um pouco essa... Eu pedi algumas coisas e vejo a política pública de cultura de uma forma, né? Eu acho que ela tem que ser uma política pública, ela tem que atender ao público, ela tem que chegar ao público. E não é fazer festa, as pessoas confundem cultura com festa, não é isso. A cultura ela tem um trabalho tão importante quanto a educação. Então a gente tem que trazer conhecimento para as pessoas. Essa é a grande vantagem, a grande missão da cultura. Então, eu sempre soube disso. Quando eu era adolescente, nós tínhamos aqui algumas gerências de
de órgãos, como entidades como o Itaú Cultural, né? Tínhamos muitas entidades que nos ajudavam, muitos órgãos que vinham trazer cultura para Penápolis, né? E o poder público gerenciava isso, tal. Teve uma época que tudo isso foi cessando, a escassez de parceiros fez com que o poder público tivesse que tomar conta de uma demanda que ele não tinha como tomar. E isso causou um colapso dentro da cultura e a gente foi perdendo tanto parceiros quanto pessoas, possíveis agentes culturais, e isso foi se perdendo, né? Criou-se uma lacuna da época de uns 15 anos para cá, uma lacuna de ajudas que nós não tínhamos depois, que o Itaú Cultural foi o último parceiro que a gente perdeu. Então a gente vinha tentando fazer com que o poder público de alguma forma tomasse, né, ocupasse essa lacuna. Isso não foi acontecendo. Nas últimas gestões a gente foi até meio que deu a cara a tapa, foi atrás, entrou no Conselho de Cultura para ver se a gente melhorava. Eu falei, quer saber? Eu vou entrar de cabeça nisso aí e vou tentar fazer do jeito que eu acho que é o certo, que é fazer com que essas políticas públicas de cultura aconteçam. Então, de lá para cá, de janeiro para cá, né, desde outubro a gente já vem maquinando o que vai fazer. Mas de janeiro para cá a gente tem tentado estreitar os laços com o SESC. Eu falei com o subsecretário do Danilo Santos de Miranda, que é o Deus do SESC, é o grande mentor do SESC. Falei com ele, o nome dele é Sérgio, falei com o Sérgio, e o Sérgio me disse o seguinte: eles têm até 2020 um cronograma fechado. Nada, não vai sair muito daquilo lá para os polos avançados desenvolverem em todo o estado de São Paulo. Só que ele me garantiu que eles vão ampliar as gerências para Penápolis, as demandas de Penápolis vão ampliar por esse pedido, por a gente estar correndo atrás. Também veio o Ponto MIS, que é um ponto do Museu da Imagem e do Som, que ele foca justamente essa coisa do cinema, né? Essa gerência cinematográfica. Então, a gente, a partir de junho, já tem o Ponto MIS. Os filmes são gratuitos, a gente tem que fazer algumas sessões, são obrigatórias, sessões agendadas e sessões espontâneas, né? Público espontâneo, para que ele venha assistir o filme. Nós temos, mês sim, uma oficina de cinema, o outro mês, um diretor que vem fazer um bate-papo. E é muito legal, porque a gente tem essa coisa da vocação cinematográfica muito latente, né? Eu comecei esse movimento e temos já um grupo de cinema aqui, então a gente está engatinhando para um processo que eu acho que tende a eclodir numa coisa muito boa, porque o cinema, na verdade, ele é uma arte, mas ele aglomera todas as outras, né? Você mexe com música em cinema, você mexe com literatura no cinema, você mexe com artes plásticas no cinema, com dança, com atuação, né, que é o teatro. Então você mexe com tudo dentro do cinema e é fantástico, é fascinante. Eu fico entusiasmado em falar de cinema, porque é uma arte assim, quando você pega e você começa a entender, você não quer parar mais. Então, Ponto MIS, o SESC, estamos aí tentando entrar no Sistema Nacional de Cultura também, que o governo federal está tentando fazer um arcabouço de tentáculos dentro da cultura, para que ela possa ter planos de ações e ter dinheiro federal entrando dentro dos municípios. Então a gente já está, vai faltar aí uma lei ou outra aí, o Sistema Municipal de Cultura e o Sistema de Fomento, para a gente estar completo, para a gente estar apto a receber o Sistema Nacional de Cultura. Então a gente também está fazendo isso. E que eu me lembre é isso. E fora assim, né, tentando desarticular essa coisa da cultura, fazendo com que a cultura esteja nos bairros, que a cultura esteja em todos os lugares, como é a missão dela mesmo. A perspectiva é boa. Sim, trabalho é imenso, mas eu acho que tem que começar a trabalhar, tem que arregaçar as mangas, chamar os parceiros e fazer. É aquele negócio, a gente não tem a certeza, ninguém, né? Eu acho que nenhum vereador que se compromete a alguma coisa tem a certeza do que vai acontecer, mas pelo menos você está fazendo alguma coisa e tentando semear no futuro os frutos colher os frutos desse semeio que você faz agora. Lucas, Estrada Francisco Sala, essa estrada sempre é reclamada pela população, muitos buracos, perigo de acidentes. Sim. E logo no começo da legislatura você também abordou esse assunto, fez aí elaborou um material fotográfico e apresentou ao prefeito Célio de Oliveira. Exato. Na verdade, assim, alguns munícipes, porque na verdade a gente acaba sendo o vereador de toda a população, todos os 13. Não tem como a gente escolher as nossas demandas. Então, um amigo
né, veio reclamar, tal. Fui em loco, fui com ele até lá, vimos o perigo, inclusive enquanto nós fotografávamos, um caminhão passou de uma pista para outra, a gente viu que estava mesmo, e é uma estrada que se usa, os caminhões carga pesada passam por ali, né? Então isso, e concomitante a eles existe as pessoas que têm as chácaras ali à beira do Tietê ali, do riacho, do rio. E aí acaba que você tem esse perigo da estrada estar ruim, desses caminhões em pleno trânsito ali. Então fomos lá, fotografamos, fizemos mais ou menos o que precisava, fiz um dossiezinho, né? E imprimi, entreguei para o Célio se comprometeu a vislumbrar, inclusive um vereador da casa, o Zeca Monteiro, fez um pedido agora também, pedindo a recuperação, pedindo para o Poder Público Estadual e para o Federal. A recuperação que é muito cara, né? Gira em torno de R$1 milhão para fazer algumas melhorias. Então, a gente sabe que primeiro ano, né, é complicado do Poder Público Municipal despender desse dinheiro para poder fazer essas melhorias. Mas a gente espera, né, e que, com a boa vontade, também com o apoio das outras esferas, estadual e federal, para que a gente possa solucionar esse problema. Associação Protetora dos Animais de Penápolis, APAP, você é voluntário. Sim. E tem trabalhado aí, teremos no dia 23 de maio, às 20 horas, uma importante audiência pública para estar discutindo vários assuntos ligados aos animais. Isso, exato. Eu comecei a voluntariar na APAP o ano passado, faço parte, auxílio à diretoria. Hoje eu estou um pouco mais afastado, mas eu auxiliava a diretoria na parte de comunicação e sempre estive presente nessa diretoria de agosto para cá, um pouco mais presente, mas participando das reuniões, né, vendo o trabalho árduo e voluntário das pessoas que estão na diretoria. Tanto que a primeira moção que eu dediquei na legislatura foi para a APAP, para a diretoria da APAP, na pessoa da Ciana Maciel Lobato, que é uma pessoa que vem trabalhando muito, tem feito um trabalho excelente. Hoje a APAP, o pessoal conhece, né? Nós estamos aí fazendo eventos, tentando regularizar algumas coisas de fórum, enfim, dentro da própria instituição, para que ela possa ampliar o auxílio com o Estado e com a federalização daqui a um tempo. E para quê? Para que nós tenhamos a garantia de que daqui a um tempo os animais abandonados não virem um problema de saúde pública, né? Então nós estamos tentando o apoio também da zoonose e dentro dessa minha caminhada no começo do ano eu conheci o Feliciano Filho, que é um deputado estadual do PEN, do Partido Ecológico Nacional, era do PV, e ele tem um trabalho muito, muito, muito contundente quanto à ajuda aos animais. Ele faz um trabalho que já extrapolou o Estado de São Paulo. Ele já ministra audiências públicas em Minas, na Bahia. É uma pessoa assim que tem um know-how muito grande desse assunto. Eu fui lá, levei um vídeo para ele, aí eu já começo a coordenar a minha gerência legislativa com o que eu amo fazer, que são os vídeos. Mostrei para ele a realidade, ele se prontificou a vir para Penápolis para mostrar o que pode-se e o que não pode-se fazer, né? E aí ele vai vir dia 23, às 20 horas, desculpa, às 8 da noite, falar sobre a defesa animal, castração, né, sobre superpopulação de animal, sobre o Hospital Veterinário Municipal, que também é um pedido que nós fazemos ao Poder Público, que isso tenha, né, que as pessoas mais carentes possam ter um atendimento veterinário, seja ele de castração, seja ele de atendimento veterinário mesmo, específico para acidentes, alguma coisa assim. Então, o Feliciano Filho vem muito preparado para mostrar quais são as demandas, o que ele pode fazer por nós, né? Estamos convidando todas as cidades do entorno, né? 16 cidades estão sendo convidadas. A gente espera que seja uma boa audiência e que a gente possa sair com algumas soluções dessa audiência. Nessa sua experiência com a APAP, uma das dificuldades que você sente é a necessidade de um pouco mais de responsabilidade da comunidade com os animais. Justamente, Cacá. Eu acho assim, as pessoas elas têm uma cultura e essa cultura
ela vem de tempos e não é uma cultura muito salutar para toda a comunidade. O animal, ele tem, quando você fala assim, eu vou ter um animal, é mais ou menos o mesmo peso, lógico, que aqui a gente, de ter um filho. Você tem que ter todos os cuidados necessários, você tem que ter todos os cuidados de saúde desse animal. Por exemplo, as pessoas falam assim, meu bicho eu trato bem dele, eu deixo ele sair na rua. Não, o dono tem que sair com o bicho. Eu saio todos os dias, eu tenho 4 animais em casa, 2 cachorros e 2 gatos. Eu tenho um cachorro que ele é um farejador, um pointer inglês. Se ele não sair, ele fica louco. Então eu tenho que reservar aí 20 minutos do meu dia para sair com o meu bicho. Ele devidamente na coleira, acolerado. Eu saio com os meus saquinhos de lixo para poder catar os dejetos dele, que eu sei que ele faz. Então, quer dizer, tem que se ter uma responsabilidade com isso, né? Porque às vezes até eu brinco, as pessoas chegam na PAP, às vezes eu faço voluntário lá, faço plantão lá. Então tem um final de semana que eu vou lá e aí a pessoa chega e fala, eu queria um bicho, um cachorro para guardar minha casa. Aí dá vontade de chegar para a pessoa e falar assim, não, é mais barato e mais eficiente você comprar uma cerca elétrica ou um alarme, porque o animal a gente não sabe da procedência dele. Às vezes o animal de rua, a gente não sabe a raça, a gente não sabe se ele vai latir, né? Se ele vai, proteger a casa. Então, na verdade, os animais que estão lá estão sendo protegidos pela PAP e eles precisam ser protegidos por uma família, né? Então, essa é a dificuldade que a gente tem. As pessoas têm responsabilidade. Então, as pessoas não podem deixar os animais nas ruas. Esses animais, quando saem, eles podem procriar, eles podem morder alguém, eles podem ser atropelados. Então, os animais têm que ficar na casa. Mas eu não tenho tempo. Então, reveja se ter um animal é realmente prioridade e tal, porque você tem que dedicar, né? E custa caro. Às vezes, hoje, a parvovirose é uma doença que mata. Se o animal pegar, o tratamento é muito caro, né? É muito difícil se tratar. A heliquiose, que é a doença do carrapato, também é uma doença complicada. Enfim, tem várias outras doenças. A leishmaniose, que é uma doença, uma zoonose, a raiva. Então tem todos os cuidados necessários para que o bicho esteja saudável e possa te trazer a alegria que você precisa, né? Nem sempre as pessoas pensam nos animais com isso, né? Os animais a gente cuida deles, não o contrário. Lucas, e quem desejar contribuir com a PAP, como é que deve proceder? Olha, a PAP ela tem hoje um site, né, na rede social, na famosa rede social do Facebook. Temos também alguns telefones, né, que depois eu posso te passar. E aí, as pessoas que querem contribuir, elas podem entrar em contato ou comigo também, que estou sempre aqui na Câmara, ou também podem entrar em contato com a diretoria, né? Todas as pessoas fazem parte da diretoria. A Ciana, né? A Luana Bíscaro também, a Amanda, minha esposa, Amanda Amaral. Então, todas essas pessoas, nós estamos aí, e a APAP, ela tem divulgado maciçamente os telefones para as pessoas entrarem em contato e também, não só para o auxílio, mas para as pessoas terem informações, né, do que é, de como é, sobre inúmeras gerências que hoje no município não são respeitadas e a gente precisa fazer respeitar. Tanto que eu tô com, inclusive, o jurídico está com a lei de posse responsável na mão, que a gente vai regulamentar a posse das pessoas. As pessoas, para ter um bicho, para ter um animal de estimação, vão ter que estar regulamentadas, elas vão ter que obedecer uma lei. Ok, Lucas, eu deixo espaço agora para as considerações finais. Bem, Cacá, agradecer a você pelo convite, agradecer aí a todo o arcabouço de pessoas que trabalham aqui na Câmara, pessoas muito competentes, que estão nos auxiliando no nosso trabalho legislativo, que não é fácil, né? É muita coisa para a gente resolver, mas a gente aos poucos, eu quero deixar isso claro, que aos poucos a gente vai tentando, as demandas vão acontecendo e a gente aos poucos vai tentando dirimir os problemas da nossa sociedade. Espero que as pessoas tenham conosco um elo de parceria, né? Um elo. Na verdade, nós estamos aqui para ajudar, né? Ninguém está aqui para não tentar resolver os problemas. Nós vivemos numa sociedade e todos os problemas que as pessoas passam, nós passamos também. Então, agradecer também a minha família, agradecer a minha esposa, agradecer as pessoas que sempre estão nos ajudando, enfim. E me deixo à disposição para as pessoas aqui, tem qualquer horário na Câmara, se as pessoas vierem aqui, podem me ligar, eu estaria à disposição aí para qualquer problema, para dirimir qualquer
qualquer problema. Conversei com o vereador Lucas Casella, do PV. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade. Penápolis é uma cidade do interior paulista, a 480 quilômetros da capital. O município, como tantos outros, passa por dificuldades para controlar a população de animais abandonados. A APAP, a Associação de Proteção dos Animais de Penápolis, é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 28 de agosto de 1995, visando a proteção dos animais. A associação tenta, juntamente com o poder público, reivindicar mais que os direitos dos animais. Auxilia na qualidade da saúde pública, conscientização popular e formação da cidadania. Apesar de pregar a qualidade de vida dos animais, está ironicamente situada entre o matadouro municipal e um curtume privado. A nova diretoria da APAP, eleita em 25 de agosto de 2012, vem tentando aumentar o leque de auxílios, tornando-se entidade de utilidade pública estadual, além de buscar novas alternativas de custear reformas, castrações e identificação da população animal. Tínhamos um grupo de apoio à APAP quando surgiu a necessidade de apresentarmos um novo nome para a presidência. Foi aí que montamos a chapa Renove Ação, eleita por aclamação em 25 de agosto de 2012. Ao assumir, encontramos uma estrutura bastante precária, porém com boa organização. O que pudemos constatar é que todos os grupos que passaram pela diretoria da associação tiveram que lidar com uma realidade bastante difícil, de falta de verba e de falta de conscientização da população. Todo o trabalho interno é realizado por 2 funcionárias contratadas e pelos voluntários, que se dividem em várias funções distintas. Esse trabalho, que é o que representa maior custo para a associação, é o que mantém o bem-estar dos animais abrigados, que hoje somam 300 gatos e 30 cães. A associação sobrevive principalmente da ajuda de colaboradores e voluntários. É a mensalidade que recebemos dos associados e as doações que nos garantem o pagamento das funcionárias, a manutenção do prédio, a realização de projetos e eventos, castrações e tratamentos veterinários de urgência, que pagamos aos veterinários da cidade. Recebemos também um suporte muito importante da Prefeitura Municipal em alimentação para os animais e ajuda com custos operacionais. O trabalho da diretoria também é de caráter totalmente voluntário, nenhum dos membros sendo remunerado para qualquer função. Toda ajuda, por menor que pareça para quem faça, é muito importante para nós, desde doações em espécie ou valores, até a dedicação de 1 hora do seu dia para trabalhos voluntários na sede da associação. A APAP precisa de auxílio para conseguir melhorar e viabilizar o seu trabalho, aumentando o número de castrações, seu espaço para recolhimento e atendimento aos animais e tendo condições de ter um veterinário trabalhando periodicamente na sede.